A paz do Senhor, irmãos, vamos para mais um comentário bíblico. Vamos para a lição de número 3. Estamos estudando no quarto trimestre. Um modo teológico desse quarto trimestre fala sobre o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Como nós falamos na primeira aula, o Evangelho só existe um. O que tem na Bíblia são um livro de 4 evangelistas, mas o Evangelho é o Evangelho de Cristo. E essa lição ela está inserida no capítulo 5 e 7 de Mateus. E está inserido também o Sermão do Monte, né? Conhecido como ali o ensino de Jesus e o famoso Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Jesus utilizava muito esse recurso do monte para falar e o povo ficava embaixo, porque a questão acústica, questão de melhorar a audição, o som, porque não tinha o recurso que nós temos hoje de equipamento de som. Ou então ele ficava em um barco e o povo e os seus ouvintes na praia, o que o vento, quando vinha do mar, trazia o som da voz dele para a praia. Então Jesus, conhecendo sobre a natureza, ele sempre usou isso, né, em benefício do povo, para que o povo não perdesse nada do que ele estava ensinando. Então ele utilizava muito as montanhas e também muito o mar em cima de barcos, dentro de barco, que era para o vento elevar a voz dele. Como sempre, a lição ela traz 3 objetivos, né? Eles são muito importantes, principalmente para você, professor e alunos. Você tem que observar sempre esses objetivos, porque os 3 pontos, né? Os 3 objetivos que sai da sala de aula dominando, né? O que você aprendeu. Dizem os especialistas que daquilo que se ouve, daquilo que se lê, se absorve 3%. Então, é necessário que esses objetivos eles sejam bem definidos, porque é daqui que vai sobrar um pouco daquilo que fica na mente daqueles que estão querendo aprender. O primeiro objetivo é compreender a perfeita moralidade ensinada a nós pelo próprio Cristo, questão da moral. O segundo é compreender a mansidão e a justiça como testemunho no mundo resistente ao Evangelho. O mundo sempre foi resistente ao bem. O mundo sempre foi resistente a Deus. E não é diferente, resistente contra a igreja. O terceiro é declarar fé incondicional nas bem-aventuranças prometidas por Jesus, né? A introdução, né? Aqui, antes da introdução, nós temos aqui o textuário que fala bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,3. A verdade prática diz, os que são de Cristo integram o reino dos céus e precisam cumprir um padrão mais elevado nas relações humanas, o que somente é possível através do Senhor Jesus. Então, tudo isso aqui, quando fala em reino dos céus, o reino de Deus é o cosmos, é tudo que Deus criou, o todo. O reino dos céus é aquilo que Jesus vai vir no milênio para reinar. É onde Jesus vai ser o rei, onde Jesus vai ser ali realmente o descendente de Davi, humanamente. Então, esse é o reino dos céus. Então, o reino dos céus, ele requer algumas atribuições, né? Requer algumas habilidades, assim como você vai contratar alguém para trabalhar para você. Então, você abre uma empresa e você vai contratar pessoas. Você precisa de pessoas qualificadas. E pessoas com aquele nível, né, de conhecimento, né? E você precisa de pessoas com aquele perfil que você deseja para ocupar aquele cargo. Do mesmo jeito, Jesus, ele separa para o reino. É diferente da salvação. A salvação é para todo aquele que crê. Agora, reinar é para todo aquele que se qualifica. Daquele que vai além, quando Jesus diz assim, se alguém te tomar a capa, dá também a túnica. Se te obrigar a caminhar 1 quilômetro, caminha 2.
né? O reino é para aquele, né? Para reinar com Cristo. Pois bem, a introdução diz: em seu primeiro discurso, chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, especialmente na parte intitulada As Bem-aventuranças, Jesus comunica a sua incomparável novidade, né? A sua lei maior, a lei do reino dos céus, né? Então, a lei do reino dos céus, e nos convida a um patamar mais elevado de convivência que traz benefícios ao ser humano individualmente e em sociedade, ou seja, na coletividade, né? E para a vida eterna. Assuntos exclusivos do livro de Mateus, esses assuntos aqui são exclusivos do livro de Mateus, ele não está nos evangelhos, nos evangelistas sinóticos, né? O capítulo 5 ao 7 aqui, 5, 17 e 20, né? Sobre a lei, sobre o assassinato, sobre juramento, sobre a não resistência ao mal, né? Sobre o jejum, sobre a confiança no Pai, sobre a oração e sobre entrar pela porta estreita e sobre Jesus falando com autoridade, né? O primeiro ponto aqui fala Jesus, o mestre e legislador. Então, nós tivemos vários mestres, né, na história, né? Tivemos vários mestres, vários legisladores, o mais famoso foi Moisés. Depois de Moisés, que Moisés já era um tipo de Cristo, né? E tanto que Moisés diz, o Senhor, nosso Deus, levantará um outro semelhante a mim. Ou seja, então Moisés é um tipo de Cristo. E legislador é aquele que legisla, né? Aquele que copia as leis, aquele que ensina o povo como seguir a lei. E aí foi o que Moisés fez, e aqui é o que o povo fez através do sacerdote, e aqui o que Jesus também está fazendo em relação ao reino. Pois bem, aqui o Evangelho de Mateus é integrado, primeiro, pelo conjunto de narrativas sobre a vida de Cristo. Em segundo, pelos 5 grandes discursos de Jesus, né? Esses 5 grandes discursos de Jesus, nós estamos essa aula de hoje, essa aula de número 3, ela é justamente a primeira desse discurso, que é o Sermão do Monte. Aí o segundo discurso é a proclamação do reino, o terceiro discurso é a parábola do reino, o quarto discurso é a comunhão do reino e o quinto é o futuro do reino. Nesta lição trataremos apenas do primeiro discurso. Pois bem, o segundo ponto do primeiro tópico fala Jesus, o sumo legislador. Jesus é o sumo legislador. Por quê? Ele passou a ensiná-los dizendo, o grande legislador de Israel foi Moisés. Ele recebeu de Deus a lei, que regeu Israel no decorrer dos séculos, né? Então Moisés foi um legislador por cerca de 40 anos, né? E Jesus foi um legislador presente, né? Ali entre a humanidade por 3 anos e meio, e é um legislador eterno. Até hoje ele legisla a nossa vida. O terceiro ponto é o primeiro grande discurso. Ele passou a ensiná-los dizendo, o Sermão do Monte, né? Mateus 5, 7, revela o grande discurso, né, de abertura do Messias. Trata-se do mais longo ensinamento de Jesus até então, quando ele começa o seu ministério. E o segundo ponto aqui, ele vem falar sobre as bem-aventuranças, né? E ele fala sobre essas bem-aventuranças, que são 9, né? Assim também como os dons do Espírito, são 9 dons, né, do Espírito Santo, e as bem-aventuranças também são 9. E é interessante porque aqui o primeiro ponto fala de humildade, consolo e mansidão, né? Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados, né? Bem-aventurado a pessoa singularmente
favorecida por Deus, a palavra bem-aventurado. É uma pessoa singularmente, individualmente, favorecida por Deus, feliz interiormente por estar em paz com o Senhor, né? E consigo mesmo. Bem-aventurado é uma pessoa que é feliz consigo mesmo e com o Senhor. Então, o Senhor Jesus vem trazendo essas 9 bem-aventuranças, aqui simbolizando os 9 dons do Espírito. E observe aqui que está separado de 3 em 3, né? Assim também como está no éfode, separado de 3 em 3, ali as pedras que compõem o éfode, que é o peitoral do sumo sacerdote. E são 12 pedras, né? Quatro fileiras de 3 pedras. E nós temos uma coisa interessante ali, porque o próprio Senhor Jesus, ele como sumo sacerdote, como eterno, né? E assim como Arão e os seus filhos que usavam aquela indumentária, tinha essas 12 pedras. Mas no caso também, Lúcifer, antes da queda, também tinha a cobertura dele e era essas 12 pedras. Eu aprendi isso e aprendo muito. Eu tenho um mentor que é o pastor Eduardo Reis, né? E aqueles que passaram pela sua escola, são muitos hoje, e eu tenho aprendido muito com ele. Aprendi no passado, né, com outros grandes mestres, né, com o pastor Moisés Vieira, que foi o meu pastor congregacional, e hoje o nosso pastor presidente, pastor Daniel Vieira, eu tenho aprendido muito. E graças a Deus chegamos, por conta desses nomes, desses homens, nós chegamos ao pastor Eduardo Reis, né? Aí nós temos também um pastor que passou por ele também, que é o Ronaldo Borges, que é hoje no Brasil, em termos de escatologia, é o maior, né? Em termos de escatologia. Pois bem, aí aqui, observamos aqui que Satanás, né, que aliás Lúcifer, antes da queda, ele abdicou de 3 pedras, que é a base do ministério de Jesus. E ele abdicou e colocou o ouro no lugar dessas 3 pedras. E isso é interessante porque essas 3 pedras, elas simbolizam a simplicidade, né? Ela simboliza a simplicidade, a humildade e a mansidão. Por isso que Jesus diz, aprendei de mim, né? Porque além de simples, ele é manso e humilde. Já o Satanás não é, né? Apesar de no passado ter sido um sacerdote, né? No primeiro mundo. Pois bem. Então aqui nessas bem-aventuranças, 9 bem-aventuranças, simbolizando os 9 dons. O segundo ponto fala justiça, misericórdia e pureza. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? Observe aqui que essa fome e sede não é fome de pão e nem sede de água, assim como diz o profeta, né? Nós temos o profeta que diz que tereis fome e não de pão e sede não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então é dessa fome, dessa sede que a gente é saciado. Porque o servo de Deus, ele não assim como diz o salmista, ele não mendiga o pão. Então o pão e a água, né, e a vestimenta não é problema para um servo de Deus, para um filho de Deus, para a igreja. Ou pelo menos não é para ser, né? Claro que como no passado o povo hebreu, o povo judeu já tinha se desviado, e aí muitos realmente mendigavam, mas não era a vontade de Deus e nem era normal, né? Eles estavam fora do projeto de Deus, mas quando dentro do projeto de Deus, jamais passam por isso. Do mesmo jeito a igreja, né? O próprio Senhor Jesus, ali no tocante a Judas, disse, olha, no meio de vós sempre vai ter os necessitados, para você exercitar misericórdia. Mas justamente esses necessitados, justamente porque não obedecem à sua lei, à sua palavra. Porque senão a palavra de Deus teria sido mentira, né? E o salmista diz, eu nunca vi um servo do Senhor mendigar o pão, passar perrengue, passar dificuldade, a gente passa por problemas mesmo da gente mesmo, né? Decisões erradas, negócios que a gente faz e não dá certo, e a gente passa uns tempos aí meio difícil.
mas não é no tocante a passar fome e necessidade, né? Quando isso acontece é porque estamos vivendo fora daquilo que Deus estabeleceu para nós. E o terceiro ponto, ele fala sobre pacificadores, né? E perseguidos. Bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus, né? Pacificador é aquela pessoa que não se vinga, né? Que não tem rixa, que não pode, a gente se zanga, né? A própria palavra de Deus, ireis e não pequeis. A gente se ira ali, a gente se encoleriza, mas não é para pecar no sentido de querer o mal, de querer se vingar, porque o próprio Deus já fala em Deuteronômio, capítulo 32, verso 25, que a vingança pertence a Ele. Até porque nós, seres humanos, nós não sabemos vingar, só quem sabe é o Senhor. Pois bem, e aqui vamos para o terceiro ponto, que fala sobre sal e luz, o cumprimento da lei, né? Para nós cumprirmos a lei, nós temos que ser sal e luz. Sal para salgar, né? Para conservar. Por que o mundo ainda cambaleia como bêbado, mas não caiu ainda? Porque está conservado pela igreja. E não está em escuridão total, no sentido de ninguém conhece a Deus por conta da igreja. Essa escuridão, essas trevas, que sempre tem esse nome na Bíblia, trevas, não, elas simbolizam realmente, às vezes, a escuridão, a falta de luz, mas não é esse o foco. A treva é de conhecimento. Quando você não conhece, você está em treva. É a mesma coisa de se usar a palavra perdido, né? Se eu estou procurando um endereço e eu não estou encontrando, eu estou perdido. Então ali eu estou em trevas. Ali eu estou numa escuridão de conhecimento, né? E é isso que nós que se levanta, eu creio que de 10 anos para cá, o Senhor tem levantado homens e mulheres para buscar, para sair dessa escuridão e levar a luz da palavra. E o Senhor tem feito isso. Tem feito isso e se você prestar atenção, se você analisar através das mídias sociais, você vai ver que Deus tem levantado homens e mulheres para trazer luz para muita coisa que se olhava na Bíblia, né? E realmente não condiz o que a gente aprendeu de Deus achando que está na Bíblia e não está, e aquilo que está na Bíblia a gente não sabe. Então, nós somos luz e sal da terra. O segundo ponto fala do padrão novo e melhor. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, ou seja, não ir além, não passar, não ser maior do que a dos escribas e fariseus, não estão fazendo nada demais. O próprio profeta Isaías, capítulo 64, verso 6, diz que a nossa justiça ela não passa de um trapo de imundícia. Mas agora, em Cristo, nós devemos buscar a justiça dele e não a nossa, né? O profeta Isaías está dizendo que a nossa justiça, desculpem, a nossa justiça, mas agora nós em Cristo, nós temos que agora trazer a justiça de Cristo e não a nossa. E o terceiro ponto aqui, ele fala da oração. Quando Jesus ali naquele famoso, né, que todo mundo fala que é a oração do Pai Nosso, e ali não é uma oração, ali é um modelo de oração, assim como você vai para o computador, né, para o Google, e você quer fazer uma carta, né, para um governo, você quer fazer uma carta de pedindo emprego, e aí você não sabe como se expressar, e você vai lá, tem vários modelos, aí você só vai ali mudando os nomes, né, o nome da cidade, o seu nome, os documentos, e ali tudo que está ali que não diz respeito a você, você vai substituindo. Então ali é um modelo, mas não significa que Mateus 6, de 9 a 7, seja uma oração. Até porque você há de convir que você vai se consultar, e aí o médico ouve a sua demanda, o seu problema, e ele lhe receitua, lhe dá uma receita. E se você só ir para casa com essa receita e ficar lendo ela, você não vai ser curado, né? Você não vai resolver seu problema. A receita está lá dizendo, e você vai usar, eu tenho que
Essa receita aqui está dizendo que eu tenho que comprar esse medicamento e tomar ele, usar ele 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas. Mas ao invés de usar o remédio e comprar o remédio, você lê a receita de 8 em 8 horas. 3 vezes por dia você pega a receita e lê. Não vai resolver o seu problema. Do mesmo jeito, é o modelo de oração. Você tem que pegar aquele modelo e trazer para o seu problema e você se entregar para Deus. Você se debruçar em Deus e você realmente, vamos dizer assim, descer, né? Se humilhar diante de Deus. É isso que é a oração. E muitos, né? Nós tivemos um ensinamento pagão, e isso tem dado um grande prejuízo para a igreja, né? E porque a gente veio de um aprendizado pagão, veio o latim, trouxe português, copiou do latim, e nós tivemos um grande problema. Até hoje a igreja tem um grande problema de buscar o original para conhecer o que realmente Deus quer que sejamos. Por isso, agradeço a Deus por mais esse privilégio de mais uma lição, a lição de número 3, que é o Sermão do Monte, e que está inserida no Evangelho segundo de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de 5 a 7. Que Deus abençoe a todos, uma boa aula, professores, alunos e pastores, que Deus abençoe. Amém.